O evento foi promovido pela Fundação Onda Azul e teve como tema o aquecimento global e as catástrofes ambientais. O vereador Paulo Messina coordenou a mesa sobre uma nova defesa civil. Nós temos vários exemplos aí nos últimos meses, não vou nem dizer anos, nos últimos meses, né, no estado do Rio de Janeiro e no país também, não só de catástrofes climáticas, mas urbanas também. Aliás, o Rio de Janeiro teve anteontem um exemplo, né, de uma catástrofe urbana e que não necessariamente de origem climática. Bom, climáticas, todo mundo conhece aquela piadinha infame, né? Já ouviu aquela piada sem nenhuma graça, mas politicamente incorreta, que diz que no mundo inteiro tem desastres, mas no Brasil não tem. Aí Deus fala, espera o povinho que eu vou botar lá. Todo mundo já ouviu isso, né? Mas está errada essa piada, porque na verdade o Brasil tem desastre climático, sim. Né? Pode não ter terremoto, mas tem enchente. Nós temos, da mesma forma, que nos preocupar com isso. As principais preocupações são prevenção e a resposta que é dada quando da tragédia. Maria Nazaré Solino, membro do Grupo de Estudos em Redução de Desastres no Instituto Brasileiro de Petróleo, foi uma das participantes da mesa. O que seria uma nova defesa civil e o que seria uma velha defesa civil? Aí eu fiquei pensando, o que seria exatamente, o que queria dizer essa nova? E eu acho que a gente tem uma dificuldade de entender o que é a defesa civil. Marcelo Tílio, gerente do Grupo de Tecnologia em Computação Gráfica, abriu sua palestra falando sobre a importância da mobilização das pessoas. Você pode ter toda a infraestrutura e tecnologia do mundo, mas que, no fundo, quem vai resolver o problema vão ser as pessoas. Tanto as pessoas especialistas em atender isso, quanto as pessoas que estão no local sofrendo, né? Então, nesse aspecto, a educação é fundamental. O deputado federal Glauber Braga foi o último participante da mesa. Mas a gente sabe que, ano após ano, os desastres brasileiros se repetem. Estamos preparados para um desastre ambiental? Para os palestrantes, faltam ações de prevenção e planejamento. Na verdade, a gente tem a ideia de que defesa civil é uma instituição, né? E, na verdade, defesa civil é um sistema, né? Aprimorar a defesa civil significa todos nós assumirmos a responsabilidade e o nosso papel diante da questão de criar uma cultura de redução de desastres, de contribuir com as instituições. Por exemplo, vai fazer o simulado, participa do simulado com tranquilidade, atendendo para saber o que fazer na hora. Então, assim, a defesa civil enquanto instituição, a defesa civil enquanto sistema e o quanto as políticas públicas e a integração entre os órgãos públicos auxiliar nessa questão. E com isso você tem um aprimoramento do sistema como um todo. O importante é sempre o foco dessas iniciativas seja esse foco de prevenir, porque a gente tem que acreditar mesmo que a prevenção é muito melhor para a sociedade do que atuar depois do dano. O vereador Paulo Messina falou sobre a situação dos rios na cidade. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que está estabelecida numa faixa de terra bem estreita entre áreas de morro e mar, né? Então você tem aí rios descendo com uma energia muito grande, tem população que desmata as encostas, as nascentes dos rios, mata ciliar praticamente inexistente e falta de manutenção associada. Aí tem quase sempre na cidade do Rio de Janeiro tem uma comunidade no meio, na descida desse rio, que deposita ali lixo, esgoto. Combina isso com uma falta de manutenção criteriosa do poder público, os rios ficam dessa forma, quando começa a chover, transborda para tudo quanto é lado. O deputado federal Alfredo Sirquis apontou algumas soluções. Realocando as populações que estão em área de risco, de encosta e de faixa marginal de proteção na lagoa, e instituindo um esquema de defesa civil que, de fato, permita um alerta e uma evacuação rápida no caso de uma tempestade muito forte. O deputado federal Glauber Braga destacou a vantagem financeira da implantação de ações de prevenção. A Organização das Nações Unidas ela tem estudos que demonstram, estudos técnicos, embasados inclusive em pesquisas que eles fizeram, de que cada dólar investido em prevenção são $7 que vão ser economizados depois no processo de reconstrução.
Ou seja, já existe uma avaliação técnica internacional que trata disso, inclusive determinando como um parâmetro. O que a gente precisa fazer no Brasil é exatamente isso, investir mais em prevenção, para ter que investir menos no médio e no longo prazo no processo de resposta e reconstrução depois que o desastre aconteceu. Braga aponta uma das medidas que está tomando. Um conjunto de ações. Uma das ações que a gente está propondo é uma ação legal, ou seja, a criação de um fundo. E esse fundo, diferente do que a gente tem hoje, que só pode estar sendo utilizado para resposta e reconstrução, ele seria trabalhado para ações preventivas. Essas ações têm que ser de caráter estrutural, como obras de engenharia mesmo que tem que ser feitas, um muro de contenção, um reflorestamento de determinada área que é feito, ele evita depois que você tenha que gastar muito mais em um processo de reconstrução daquela área que foi degradada. O processo de educação das próprias escolas e das comunidades para que elas estejam preparadas e prevenindo também desastres. O vereador encerra destacando as prioridades. A população muitas vezes não entende a importância do rio, que o rio é um organismo vivo. E aí você tem casas fazendo ligação clandestina de esgoto, você tem pessoas jogando lixo no rio. E aí o que o rio, a noção, às vezes, a maior parte da população tem, jogou no rio, o rio vai embora, pronto, ficou limpo, né? E aí aquilo ali vai chegar num ponto ali na frente que vai acumular, vai prendendo uma caixa de retenção, você desmatou um pouquinho para construir sua casa à beira do rio que não pode, então você vai facilitar o assoreamento. E o segundo caso é caso de prevenção, não tão importante quanto a educação, mas igualmente, não tão importante, mas também importante, são os sistemas de alerta, né? Que a gente tem que ter os sistemas de alerta nas comunidades, principalmente, que estão em encostas, né? Encostas que ficam mais vulneráveis à chuva. Esses sistemas de alerta, integrados agora ao Centro de Controle, Operação e Comando que a Prefeitura tem, é uma forma também de avisar a população, olha, vamos sair que está vindo uma tempestade. Acho que no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, a gente precisa dar ênfase cada vez mais a esses sistemas de alarme. A cobertura de hoje de 20% tem que ser em todo o território de área de risco e tem que ter simulações com a população. Não dá para colocar dinheiro alarme em todas as comunidades. Gente, vamos fazer programa local, né, com a associação de moradores, com os próprios moradores, de apito, de buzina, de rádio amador, né? Existem soluções, né? Como é que antigamente tem alguns países que fazem isso com rádio amador, por exemplo. Teresópolis teve um caso desse, quer dizer, não precisa, às vezes o ótimo é inimigo do bom, a gente tem que pensar em fazer.